Então, agora vamos conversar com a analista de relações internacionais, especialista em geopolítica e defesa, mestre e doutoranda em estudos estratégicos internacionais pela URGS, Tatiana Garcia Delgado. Muito bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Larissa. Eu agradeço pelo convite. Obrigada. Bom, perdão. E nós agradecemos aqui pela tua presença. Acho que a gente podia começar, né, por essas questões aqui já colocadas, mas em partes, né? Acho que a questão da China aqui, a gente conhece bem o que significa essa dependência econômica também. Me recordo muito de quando todos tiveram noção dessa dependência na época da pandemia, porque daí foram exemplos muito concretos do nosso dia a dia, né? Quando faltava máscara, faltava seringa, e as justificativas eram: vem da China, não tem produção suficiente. Então, a desindustrialização do planeta e essa dependência da China ficou muito evidente naquele momento. E agora, Trump trazendo de uma maneira direta o projeto de reindustrialização e imposição de taxas de 60%. Qual é a expectativa que se tem por aí dessa movimentação e da relação entre os países? Bom, os Estados Unidos, agora com o Trump, né, com o governo Trump, se espera uma relação com um certo temor em relação à China nas questões econômicas, porque, como tu havias dito, essa taxação de 60% pode gerar um grande impacto na economia global, visto que o Trump também prometeu taxar de 10% a 20% os produtos dos demais países, né, com aquele discurso que ele já trouxe no mandato anterior, né, no seu governo anterior, da América para os americanos. Claro que esse discurso funciona internamente, mas para a economia global, para os demais países, é preocupante, né, visto também que o Trump, apesar desses discursos mais fervorosos, mais agressivos que ele faz, na verdade, na prática, a gente precisa observar pouco a pouco, porque após ele assumir o governo, a gente sabe que a prática também é um pouco diferente dos discursos de campanha, né? Mas, a princípio, as promessas são essas, e o mundo observa, então, com bastante cautela, bastante temor, já que a dependência chinesa também afeta aqui o nosso país, né? E daí temos, para além de questões econômicas, as questões econômicas estão sempre transversais a tudo que a gente trata, né, em termos desse mundo globalizado. Mas a questão com a Rússia entra nas questões de guerra, né, com uma guerra ainda em andamento, Rússia-Ucrânia. Como é que fica, o que se espera essa tensão aumenta? O que se espera com essa eleição do Trump? Em relação à guerra Rússia-Ucrânia, o Trump também fez diversas declarações, né, dizendo que os Estados Unidos, então, não dariam mais o dinheiro que vem dando, né, nem financiando, nem armamentos para a Ucrânia, o que gerou bastante preocupação para o Zelensky, né? E o Trump espera, então, conseguir realizar algum tipo de acordo, né? Já existem alguns acordos em mente para serem colocados à mesa, só que a questão também preocupa o restante da Europa, afinal de contas, como a guerra é na Europa, né, os países, a maioria dos países europeus podem se sentir, de certa maneira, abandonados caso os Estados Unidos resolvam, então, parar com esse financiamento. E outra questão é que um acordo não será tão fácil, né, dada a desconfiança de ambos os lados, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, e provavelmente a Ucrânia, num acordo, pediria, então, algum tipo de financiamento para a reconstrução do país, o que, ao meu ver, não parece ser uma atitude que o Trump pretende tomar. E, na verdade, ele, em alguns discursos, ele chegou a dizer que realizaria um acordo com Moscou, passando por cima de Kiev. Então, a gente tem que observar, mas, a princípio, é isso, né? Os Estados Unidos adotou, então, uma posição agora com esse novo governo de justamente parar com essa guerra, parar com esse financiamento, né, para a Ucrânia, o que vinha gerando bastante... Aí Perdão? Não, conclua, por favor. Vinha gerando bastante resistência, imagino que deu uma longevidade a esse conflito, né? Sim, não, eu digo entre a sociedade americana, né? A sociedade americana já não vinha, né, já não via com bons olhos esse financiamento para a guerra, né? Foi uma grande fraqueza
do governo Biden foi justamente esse financiamento para a guerra, né? E aí, deslocando o nosso olhar para outro conflito em andamento, ainda mais recente, a questão do Oriente Médio e a Israel com Gaza, Israel com os grupos, né, Hamas, Hezbollah, Irã, no meio deste conflito, porque está em andamento de parte a parte, né, as reações, ataques e contra-ataques, acontece a eleição nos Estados Unidos. Isso muda esse ritmo e essa perspectiva? Esse é um dos pontos mais críticos agora com a vitória do Trump, considerando que ele tem uma amizade pessoal com Netanyahu. E no governo anterior, o Trump, né, assumiu a Jerusalém como uma capital única e indivisível de Israel, que gerou também bastante questões tensas ali no Oriente Médio, né, visto que só os Estados Unidos fez isso. Então se espera, na verdade, que o Trump ele acabe dando mais liberdade para Israel agir, o que é bastante preocupante, né? O representante do Hamas já alertou os Estados Unidos, né, dizendo que espera que o novo governo não cometa os mesmos erros do governo anterior. O Hezbollah, por outro lado, declarou que acredita que o Trump teria mais força para conter Israel, mas na prática o que me parece é isso, é que na verdade por essa amizade, por esse contato pessoal com Netanyahu, e pelas declarações também do Trump em relação ao Irã, né, que ele teria dito que Israel, na verdade, deveria sim atingir as instalações nucleares do Irã, né, o que o governo Biden tentou coibir ao longo, né, de toda a guerra, né, de toda a guerra em curso, e que poderia gerar uma grande escalada, tornando essa guerra uma guerra regional, né? Então é bastante preocupante e me parece isso, que o Trump, na verdade, ele vai acabar dando mais liberdade para Israel, o que é extremamente perigoso. A minha colega. E Tatiana, então, trazendo aqui para discursos de campanha do próprio Donald Trump, né, que, enfim, até no seu discurso de vitória trouxe que as promessas serão cumpridas, né? E uma dessas promessas, ou pelo menos que foi repetida muitas vezes nas suas falas durante a campanha, foi das fronteiras bem guardadas, né, dos Estados Unidos. O que a gente pode esperar, pelo menos num primeiro momento, talvez num primeiro ano de governo, que talvez tenha alguma coisa já sinalizada, para a questão da imigração para os Estados Unidos? E só reforçando, né, em termos das declarações de campanha, inclusive dizendo que nos primeiros dias em que ele tomasse posse, ele já mandaria, né, milhares embora. Então, não só uma questão de limitação de entrada, mas de uma ação de retirada, né, de quem vive. Se eu não me engano, foi falado de limpar, né, o país. Esse é outro ponto bastante crítico, pois além dessas questões não fazerem parte da agenda do Trump, né, na verdade ele ridiculariza todas essas questões e justamente os imigrantes ele vai adotar, né, promessa de campanha, né, adotar uma postura ainda mais rígida do que no seu governo anterior, o que também é terrível se nós formos observar o que ocorreu, né, no governo anterior do Trump, crianças sendo separadas dos seus pais, ficando em gaiolas, jaulas, presas, né, uma situação terrível, né, complicando ainda mais a crise migratória que já assola, né, o mundo em várias regiões, né. E essa é a promessa do Trump, e me parece que ele vai procurar, então, articular normas mais rígidas ainda e justamente tentar a retirada desses imigrantes, né, isso incluindo crianças, né, ele não faz nenhuma diferenciação entre crianças, mulheres, né, porque, na verdade, se essas medidas fossem apenas para pessoas que tivessem trazido algum problema para o país, né, enfim, envolvimento com algum tipo de criminalidade, mas não é o caso, né? A gente vê que é justamente quase um caso de xenofobia, né, com esse discurso de América para os americanos e sem levar em consideração o quanto esses imigrantes acabam auxiliando a economia do país, né? Mas até queria sua ajuda nessa compreensão, né? A Kamala Harris usou muito
dessa visão, trazendo, inclusive, artistas latino-americanos, né, para sua campanha, mas, ao mesmo tempo, o Trump se elege, inclusive, com o voto de imigrantes e descendentes de imigrantes, que... aí o que explica isso, né? Eu sei que algumas análises que eu vi, que eles têm muita questão dos costumes mais alinhados em relação à moralidade trazida por Trump, pelo menos na sua narrativa, e diferente de Kamala Harris. É por aí, o que justifica que mesmo os imigrantes e descendentes de imigrantes vejam essas posturas e optem por ele? Na verdade, esse não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, nós vimos também, durante as últimas eleições, agora para a prefeitura, também prefeitos sendo eleitos por pessoas que tiveram problemas durante mandatos anteriores desses prefeitos e mesmo assim votaram neles, né? E a gente vê isso acontecer nos Estados Unidos de uma maneira ainda maior, claro, justamente por esse alinhamento. Mas, na verdade, se a gente observar assim, como analista, né, de relações internacionais, o que a gente vê é que, na verdade, as pessoas acabaram votando no Trump acreditando que ele tem uma força maior para governar o país, que ele representa algo maior do que, infelizmente, a Kamala representava, até pelo fato de ela ter entrado no meio já da campanha, né, ter sido uma situação um pouco conturbada, ela nem teve todo esse tempo para fazer articulações e para atingir essas pessoas, né? Então, o Trump acabou ganhando ainda mais força, mesmo com esse discurso que ele tem anti-imigrantes, né? É uma questão curiosa, mas que já era esperada. Nós estamos conversando com a analista de relações internacionais, Tatiana Garcia Delgado. Para a gente encerrar, Tatiana, a nossa relação com a relação dessa eleição com o Brasil. As mobilizações políticas já começaram, né? A gente ainda tem, por mais que parece que as eleições municipais estão levando os partidos a revisar a polarização, a sair dos extremos, mas já as manifestações vêm em relação ao Bolsonaro, já se manifestando que a eleição de Trump é um passo importantíssimo para um retorno ao Planalto. Que repercussões temos aqui diretas nesse primeiro momento, né? Hoje eu estou falando assim, o after day. O que a gente enxerga de evidência para o Brasil? Bom, o Brasil, né? O Lula tem uma postura extremamente pragmática, né? Só que não tem relações próximas com o Trump. Então, aqui no Brasil gera um certo temor também que possa haver um aprofundamento desse trabalho de poder da extrema-direita, né, já que o Trump tem uma relação mais próxima com o Bolsonaro, né, e que as eleições aqui municipais também mostraram um pouco isso, de como a direita tem força, né. Mas o que a gente espera é que haja uma relação diplomática, pragmática. O Lula vai tentar trabalhar bastante isso, né, uma aproximação em questões importantes para o Brasil, né. Enfim, o Brasil segue adotando uma postura, apesar de nós sermos membros do BRICS, né? O Brasil tenta diminuir, durante o governo Lula, toda essa questão da polarização, né? Não só interna, mas também internacional, com essa questão de norte global, sul global, ocidente, oriente, sempre tentando se aproximar e trazer bons negócios e fazer boas relações com os demais países. Então, a princípio é isso. Só que o que a gente tem que observar é justamente esses projetos de poder por trás, né, que não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, em outros países, vem ganhando força e, querendo ou não, o Trump é um símbolo desse projeto. Tatiana Garcia Delgado, analista de relações internacionais, especialista em geopolítica e defesa, mestre e doutoranda em estudos estratégicos internacionais pela URGS. Obrigada pela sua análise nesse início de manhã aqui no Jornal da Mix. Um bom dia. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Larissa. Agradeço o convite. Um bom dia para você.